Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós, como espíritas e cristãos, sempre recebemos comentários e perguntas do tipo: nossa, vocês parecem que têm uma certa calma diante das situações difíceis. O que é que acontece, né? De onde vocês aurem essa calma, essa tranquilidade? E a verdade é que Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, ele dizia que essa fé ela vem do fato de que nós temos um ponto de vista diferente. Ele vai nos explicar que há duas maneiras de olharmos para a vida futura. A maneira materialista, que vai te dizer: olha, meu amigo, a tua vida é o que acontece entre o teu nascimento e a tua morte. Aproveite o que acontece entre esses dois marcos, porque não tem mais nada além disso. Morreu, acabou. A doutrina espírita vai nos dizer o contrário. Olha, você tem nascimento e você tem morte. Você existia antes do nascimento e você vai continuar existindo depois da sua morte. Esta vida que você está vivendo, ela é extremamente importante, mas ela é uma entre milhares que você vai viver. E já viveu. Ela é um momento precioso de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento. Quanto mais você se desenvolver, quanto mais você aprender, quanto mais você desenvolver sua capacidade intelectual e moral e espiritual, melhor, porque você vai acumulando para as tuas vivências futuras. Notem que isso muda completamente o nosso ponto de vista. Porque aqueles problemas que vão trazer desespero, angústia, agonia para uma pessoa materialista, para nós espíritas, lógico que nós sofremos como todo mundo. Só que a maneira como nós encaramos o sofrimento faz com que nós tenhamos uma atitude de tranquilidade. Porque o sofrimento não é algo eterno, é algo que faz parte de um processo de crescimento, e que é temporário. Por mais que nós tenhamos grandes sofrimentos, nós sabemos que isso é temporário. Nós sabemos que uma vida é um dia na escola, é um período de aprendizado entre muitos outros dias que nós teremos que voltar a essa escola. Mas o que nós fazemos aqui agora determina os próximos dias. Determina se nós temos que voltar na mesma situação, numa situação pior ou numa situação melhor. Então, sabendo que essa situação é temporária e que ela faz parte do nosso processo de crescimento, nós aceitamos. É lógico que ninguém gosta de perder um ente querido, mas a morte de um ente querido não leva um espírito ao desespero e à inconformação, porque ele sabe que isso faz parte do processo. Nós continuamos, a vida continua. Aquela pessoa passou por uma etapa, iniciou outra, e nestes dois momentos ela está em crescimento. Então, a nossa forma de olhar o sofrimento, as dores, é diferente. Notem que eu não estou dizendo aqui que nós gostamos de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Só que o sofrimento acontece na nossa vida, ele faz parte da nossa existência material. Nós fazemos desde um pequeno cortinho no dedo até o diagnóstico de uma doença que vai nos causar sofrimentos. Tudo isso acontece e pode acontecer. E faz parte da nossa existência, do fato de estar no mundo onde nós viemos para crescer, pagar os nossos débitos, melhorar a nossa condição de alma, para acumular benefícios e competências para o futuro. Enfim,
Sabendo que tudo isso é temporário, nós temos um tipo de visão mais tranquila, mais calma, mais serena. E Allan Kardec vai dizer, né, que o ponto de vista ele é fundamental. Ele dá um exemplo, ele diz, aquele que se acha no interior de uma cidade, imagine uma cidade como São Paulo, Nova York, aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, né? Tanto os homens como os monumentos, tudo, né? Tudo parece grande. Suba ele, porém, uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Então, aquele que encara a vida do ponto de vista da vida futura é como quem sobe numa montanha e olha a paisagem toda que se desdobra diante dele. E ele vê que aquele caminho pelo qual ele está trilhando, que agora é, por exemplo, um caminho de sofrimento, de dor, de provação, não é o único caminho, há outros, e que logo ele encontrará estes outros caminhos. Ele sabe que aquilo é parte de um período da sua existência, mas não é toda a sua existência. Ele sabe que uma perda, que aos olhos do mundo é uma perda, na verdade não há uma perda, porque a pessoa que partiu, por mais que nós soframos, e o sofrimento é natural, é lógico, ninguém está dizendo não sofra. Nós sofremos com a perda das pessoas que nós amamos. Mas esse sofrimento não é o sofrimento que leva ao desespero. Esse sofrimento não é o sofrimento que leva ao suicídio. Esse sofrimento é o sofrimento que aceita com resignação aquilo que faz parte das determinações da vida, das leis da vida. Aquela pessoa que muitas vezes desencarnou jovem é alguém que veio cumprir um período menor na existência terrena. E nós sabemos que a existência terrena, por mais que nos apeguemos a ela, um dia termina. Terminou um pouco mais cedo para aquela pessoa. Outros que vão viver muitos anos, mas que não aproveitaram da maneira correta estes anos. Bom, o que é melhor, o que é pior? Tudo isso entra na contabilidade da existência. Não é importante para nós espíritas. E é esse ponto de vista que é interessante. Não é importante quantos anos nós passamos na Terra, é importante como nós aproveitamos o nosso tempo aqui. Nós crescemos, nós melhoramos, nós aprendemos a ser mais humildes, mais caridosos, diminuímos a nossa revolta, a nossa inconformação, a nossa maneira de sermos crianças mimadas diante da vida e das leis. Notem que há pessoas que vão chegar aos 70 anos e continuam agindo como bebês mimados. Nós estamos aqui para crescer. E crescimento exige sacrifício, exige esforço, né? Não é uma coisa simples. Então, olhar a vida desse ponto de vista é um remédio contra o desespero, contra o suicídio, contra a angústia. Por quê? Por que a angústia? Por que a ansiedade? A ansiedade é o nosso desejo de controlar aquilo que não está no nosso controle. Mas se não está no nosso controle, está no controle da vida, está no controle de Deus. Eu só posso controlar as coisas que eu posso controlar. Então nós passamos a agir com calma, com tranquilidade. Então, isso que Allan Kardec chama de o ponto de vista, diz ele, né? O Espiritismo, ele dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos. Então, ao invés da visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo, diz ele, do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Belíssimo, não? É só um momento
esta vida, que faz parte de inumeráveis vidas que nós vamos viver. Se sofrermos, extraiamos o máximo do sofrimento, porque no nosso ponto de vista, o sofrimento é como o fogo, né, que se coloca num cadinho para separar o ouro dos outros metais. Então você vai, graças a esse sofrimento, purificar, melhorar a sua estrutura espiritual. Se você puder fazer essa mesma purificação pelo amor, pelo bem, pela caridade, sem passar pelo sofrimento, sem problema nenhum. Nós notamos que o Espiritismo não notemos bem, não é uma questão de uma doutrina que valoriza o sofrimento pelo sofrimento. Só que, do nosso ponto de vista, o sofrimento é uma etapa, é um processo que faz parte da vida, mas que você olha do alto da montanha e percebe que ele é temporário, ele vai acabar, ele vai passar. Meus amigos, eu acho que nunca foi tão necessário, e Allan Kardec tinha muito essa percepção, ele em vários momentos ele falou da importância de superar essa visão materialista. Porque o materialismo é uma doença do nosso século, e eu diria dos últimos séculos, desde a Revolução Francesa, por exemplo, nós notamos essa tendência materialista. É uma doença que tem feito uma verdadeira desgraça na vida das pessoas, porque nos faz olhar para a vida como algo vazio, quando na verdade a doutrina espírita nos enche o coração de fé, de esperança, de alegria, porque aqueles que nós, entre aspas, perdemos, nós não perdemos, eles continuam conosco. Aqueles que nós amamos, continuamos amando e eles continuam nos amando. Estamos separados temporariamente. É doloroso? Sim, muitas vezes é doloroso. Não neguemos a dor. Ela é parte do nosso processo de crescimento. Então, a beleza de olhar a vida desse ponto de vista da imortalidade faz toda a diferença. Isso pode trazer saúde, não só para nós, mas para a nossa sociedade. Se a pessoa adota esse ponto de vista, você passa a agir com correção, você passa a agir mais honestamente, você passa a corrigir os seus erros, você passa a combater os erros que aparecem, você diminui o nível de corrupção da sociedade, porque você diminui o nível de corrupção das pessoas. Então notem que os efeitos em cadeia que podem acontecer pela adoção de um ponto de vista espiritual e espiritualista são muito importantes. Mas os mais importantes são aqueles que fazem com que nós tenhamos uma atitude tranquila diante da vida, uma atitude de paciência, de aceitação diante de certas coisas que acontecem que nós não temos o controle. Então, notemos que Jesus dizia, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não promete tirar a dor, mas aliviar. Porque a dor faz parte do nosso processo de crescimento. Viver neste mundo, enfrentar as lutas, os conflitos, as tentações, as provas, tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento. Aceitar isto e olhar isto do ponto de vista da imortalidade, no entanto, nos coloca em vantagem, porque nós adquirimos uma saúde, um equilíbrio e uma tranquilidade que fazem toda a diferença no enfrentamento destas situações. Então, amigos, guardemos essa fé como algo precioso no nosso coração. Estudemos a doutrina, leiamos o Evangelho segundo o Espiritismo,
Façamos uma reflexão diária sobre o conteúdo desse livro precioso. Leiamos o Livro dos Espíritos, as obras básicas, os livros complementares da codificação, recebidos por Chico Xavier. Nós temos ali um material maravilhoso de reflexão, de meditação, né, de aprofundamento do nosso conhecimento espiritual. Todo dia uma lição, uma frase, um pensamento. E isso vai alimentando o nosso coração. Um pequeno braseiro ali de fé que nós vamos alimentando todo dia para que ele não se apague. E nos momentos de escuridão, é esse braseiro que nós podemos soprar para que ele nos traga o fogo do calor da fé, da luz da fé, para nos sustentar nos momentos difíceis. Então, amigos, fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos vocês.